O jogo Mineradores tem como componentes um livro de regras, uma carta resposta, 40 questões, desafios com os conteúdos pedagógicos, neste caso é referente à química inorgânica, 7 cartas de setups, uma para o início da partida, a entrada do túnel e os marcadores de tempo. As cartas que são para o desenvolvimento do jogo, onde nós temos os cristais, os tesouros e os perigos. Também acompanha, para facilitar a marcação dos pontos, 35 cristais brancos, com o valor de 1 ponto, 15 cristais vermelhos, com um valor de 5 pontos, e 10 cristais verdes, com um valor de 10 pontos. O setup do jogo se dá desta forma. A carta de entrada da mina é colocada no centro da mesa. É colocado as cartas marcadores de tempo do valor de 6 cheios em direção ao zero. As cartas de perguntas são embaralhadas e acondicionadas com a face virada para baixo. E um outro monte com os cristais, os perigos e os tesouros. Então esse é o setup inicial do jogo, e ao selecionar qual jogador irá iniciar, retirando uma carta de cada monte, se dará o início da partida. O jogo ele é executado através de 7 rodadas. Então, essas cartas tempo são colocadas e cada jogador irá retirar uma carta do monte e colocar em frente à mina. A partir do momento que todos tiverem jogado neste tempo, começa-se uma outra rodada, retirando essa carta sobre o monte, permanecendo esta carta aqui, a de valor número 5. Essa carta ela é descartada para um outro jogo. O jogador que irá iniciar a partida retira então uma carta de cada monte. Uma carta com conteúdos pedagógicos. Se caso ele acertar, ele recebe 3 cristais que estão adicionados aqui ao seu lado. E uma carta de movimentação do jogo. Neste caso, essa carta apresenta 7 valor de cristal. Supondo que haja 2 jogadores jogando a partida, esse 7 cristal dividido por 2 dá 3 cristal para cada jogador. E sobra um cristal que vai ficar sobre a carta. Aí nós passamos para o segundo jogador.
Após o segundo jogador retirar 2 cartas, uma de cada monte, a carta de movimentação saiu uma carta perigo e uma carta de desafio pedagógico. Se o jogador acertar a pergunta, ele recebe 2 cristais, como consta no valor da carta. Neste caso, se os jogadores ou um dos jogadores quiserem sair da caverna para evitar que ela desmorone, ele leva consigo este cristal presente na caverna. E o outro jogador permanece no jogo. O jogador que permaneceu na partida, ele retirou uma carta de conhecimento pedagógico, acertando-a são 2 cristais. Porém, ele retirou uma segunda carta igual de perigo. Significa então que a caverna, o túnel, desabou. E a partida, nesse caso, se encerra. Os jogadores com mais cristais vencem a partida. O jogo apresenta 12 cartas de cristais, 20 cartas de tesouros, que devem ser lidas, se for o caso, ou retirar os seus cristais no momento da sua escolha, e 3 tipos de perigo, que ao terem 2 cartas iguais, não necessariamente em sequência, mas iguais no túnel, ele desaba. E nós temos 2 cartas de fim de linha, que significa que o jogo é paralisado, e aí se conta qual jogador tem o maior número de cristais para se tornar vencedor. É um jogo relativamente rápido, que pode ser jogado com os conteúdos pedagógicos ou sem os conteúdos pedagógicos. A sua ludicidade, ela se dá da mesma forma.